Aleluias. Vamos aproveitando que a igreja está em pé, abre a palavra de Deus juntamente comigo. 1 Reis, capítulo número 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 3. A partir do versículo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estar em sua casa. Diz assim: o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande que nem podem contar nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para poder temente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderá julgar este tão grande povo? Estas palavras pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo. Farei segundo as tuas palavras, dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Que essa seja a nossa oração essa noite. Que possamos pedir para Deus sabedoria para vencer este mundo, sabedoria para agradar a Deus, sabedoria para fazer melhor para Ele, porque tudo que nós precisamos é agradar a Deus. Não existe outra coisa neste mundo que possa ser melhor a não ser agradar a Deus. Que possamos ser sábios nas nossas atitudes, nas nossas maneiras de fazer, de agir, que possamos ser inteligentes para com Deus. Vamos estar orando e logo após vamos estar cantando os hinos congregacionais. Querido Deus, te louvamos por estar em sua casa, te louvamos, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem escondido debaixo das suas mãos, e a seu braço forte, Senhor, tem nos sustentado, tem nos feito mais que vencer por você. Eu peço, Senhor, para que tu nos ensines, Senhor, a agradar a Ti. Dai-nos um coração entendido, Senhor, dai-nos sabedoria, a fim do Teu nome, Jesus Cristo, ser glorificado em nossas vidas. Ó Deus, que possamos cada dia mais, Senhor, Te servir melhor, Senhor, Te servir com um coração reto, puro, Senhor, digno de aceitação, Senhor, para contigo. Ó Deus, este culto, Senhor, não pode ser mais um culto, Senhor, que não venha ser mais um ajuntamento de pessoas, Senhor, mas que possamos, Senhor, sair dessa noite transformados, edificados, renovados, Senhor, pela Sua palavra, Senhor. Que o nosso dia de amanhã, se Tu não vens buscar a Sua igreja, venha ser diferente de hoje, Senhor, de como tem sido os nossos dias. Porque a Tua transformação, Senhor, porque o Teu agir, Jesus Cristo, tem se feito presente em nossas vidas, tem mudado, Senhor, a nossa forma de ser, Senhor. Assim pedimos o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A igreja que está sentada, vamos estar cantando os hinos congregacionais juntamente com a igreja. De número 2, 2, 4. E você cante com toda a alma, com toda a força, com todo o vigor que você tem dentro de ti, para que possamos viver a letra deste hino. De número 224, nossa área cristã.
Quero chamar o Esdras para cantar esse hino. Você canta, Esdras? Vou passar o 525. Aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós estamos fazendo a leitura dos pedidos de oração. Vamos estar orando por eles aqui nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 15.
partir do versículo 1. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Amém. Eu também estou, mesmo de muletas, mas se é para adorar o meu Deus, eu estou aqui. Obrigado, Senhor. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aqui tem 2 pedidos de oração. Eu e a irmã Helena coloco um pedido de oração aqui por Vitória e consolo pela morte do pai. Assim, Deus conhece a situação. Ela pede oração também pela irmã Olga. Nós vamos estar orando. Está escrito assim na palavra do Senhor. E chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes pôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Amém. Isso aconteceu um dia com a minha vida e com a sua vida, de que nós fomos encontrados pelo Senhor. Que todos nós um dia nós fomos ovelhas perdidas, independente se nascemos num lar cristão ou não. Um dia nós tivemos que dizer para Jesus: eu lhe aceito, e eu quero morar no céu juntamente contigo, no teu coração. Um dia tomou uma decisão de descer as lágrimas do batismo, de realmente seguir aquele Cristo. Você não está aqui por obrigação, mas está aqui porque o Senhor, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e Ele tem dirigido a tua vida. Vamos estar orando. Feche os teus olhos juntamente comigo. Quem mais necessita de oração nessa noite? Eu também necessito da oração da igreja. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem estado aqui nesta igreja, Pai. O Senhor tem estado e tem habitado dentro de nós através do teu Espírito Santo, Pai. Nesta noite, Senhor, nós pedimos, Senhor, pela vida, Senhor, desses que colocaram aqui e mencionaram nesses pedidos de oração, uma necessidade, uma urgência, ó Pai, que eles têm, ó Pai, de pedir a Ti, Senhor, por causa, Senhor, que o Senhor tem conhecido, que o Senhor tem visto, que o Senhor tem contemplado, Pai, às vezes tem confessado, tem dito diante de Ti, Pai, que precisam de ajuda, Pai. E assim nós pedimos pela vida da irmã Olga, Senhor. Nós não sabemos qual é o problema, Senhor, que ela menciona e qual é o problema que ela tem, Senhor, que precisa ser resolvido por Ti. Mas Tu conheces todas as coisas, ó Deus, e pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia sobre a vida dela, Senhor. Também, pedimos o consolo, Senhor, e a vitória, Senhor. A irmã Helena pede aqui neste outro pedido, Deus. Que o Senhor conhece essa necessidade, o Senhor possa estender a Tua mão de poder, Senhor, e trazendo vitória, assim como tem a Tua filha, Senhor. E cada um que levantou a sua mão, Senhor, cada um que dentro da sua mente agora tem uma necessidade expressa diante de Ti, Deus, nós queremos Te pedir, ó Pai, entra, Senhor, com providência, Senhor, que se for da Tua vontade, venha acontecer, Senhor, esta bênção e esta vitória na vida dos Teus filhos, Senhor. Assim nós pedimos e Te agradecemos, Senhor. Continua conosco na direção deste culto, em nome de Jesus. Amém. Continue de pé, vamos estar adorando o Senhor. Em seguida, meu irmão Robson estará dando testemunho. Senhor.
testemunhar. Que testemunho serve para a edificação da nossa vivência espiritual. Pai do Senhor, igreja, agradecer pela oportunidade, pelo convite dos irmãos para estar testemunhando daquilo que o Senhor fez na minha vida, e agradecendo a Deus que todos os dias as misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas, todas as manhãs, no qual em Lamentações 3, 22 e 23 fala que as causas de nós sermos consumidos, né, é graças ao grande amor do Senhor que nós somos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E por isso, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que em tudo age conforme o seu propósito, que tudo Ele faz conforme o que lhe agrada, conforme como lhe agrada, e que tudo age conforme o seu querer. E um capítulo que fala sobre isso está localizado em Jeremias, no capítulo 20, capítulo 18, que fala sobre a casa do oleiro. Quando Deus fala com Jeremias, fala assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Irmãos, no dia 12 de março de 1995, eu nasci por volta das 3h25 da tarde. E nasci num lar evangélico, cresci aprendendo a palavra do Senhor, frequentando a escola bíblica dominical, cresci ouvindo a mensagem de Deus todos os dias praticamente na casa do Senhor. Na própria infância ainda tive muitas experiências com Deus, muitas experiências com o Espírito Santo, ao qual o Senhor veio me batizar no Espírito Santo, onde pude ter visões, né, que o Senhor me mostrava. Mas ao chegar na minha adolescência, eu achando que ali já estava olhando para o mundo, né, o coração voltado para as coisas do mundo e sendo atraído pelas coisas do mundo, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Aos 13 anos de idade, eu já era alguém, um jovem, um adolescente que estava se aprofundando no vício das drogas, usando maconha, né, todos os dias, cheirando cocaína. E ali, né, com o passar do tempo, a cada vez mais eu me afundava sem eu mesmo perceber. Então, eu morando no Paraná, no bairro do Paraná, com a minha avó falecida, nesse tempo, ali eu já estava cercado de um mundo de criminalidade, né? O mundo do crime, ao qual eu fui atraído por este mundo, né? E ali, para esse mundo, você vai com aquilo que tem, né? E eu cego, né? Porque a palavra de Deus fala que o Deus dessa era cegou o entendimento daqueles que estão perecendo. E a partir do momento que a gente se distancia dos caminhos do Senhor, que a gente se afasta de Deus, o que acontece? Acontece a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o afastamento da criação e do Criador, né? Então, o que aconteceu? Eu me afastando do Criador, do Senhor Jesus, aconteceu onde eu muito facilmente fui atraído pela vida do crime, né? Onde eu via ali os ladrões, os traficantes, né, ganhando fama, dinheiro, e eu ali vendo tudo aquilo. Aos meus 15 anos, aos 16 anos, eu já estava participando de assaltos, né? E aos 16 anos eu tive meu primeiro revólver, um calibre 38. E ali eu praticando vários crimes, né, de assalto. E então, a partir dali,
sem eu perceber, a minha ruína, a minha condenação, a minha desgraça estava vindo, e eu, sem perceber aquilo, cada vez me afundando. E com o passar dos anos, eu fui me aprofundando cada vez mais nas drogas, até o ponto que, com 18 anos de idade, eu conheci o crack. E ali eu me afundei nesse vício. Eu já teve uma época da minha vida que eu tinha abandonado, tinha largado, tinha vendido os revólveres que eu tinha, já tinha me desfeito dele, já não estava mais participando de assaltos e estava com o coração assim, voltado em fazer o que era certo, mas não queria saber de Deus. Tinha começado a trabalhar, estava numa empresa boa, quando completei 18 anos ali, na Electrolux, mas infelizmente eu ainda não tinha o coração voltado para o Senhor. Eu não queria saber dos caminhos de Deus. E ali o inimigo armando a armadilha, ao qual foi o crack. E quando eu caí no crack, eu perdi tudo que eu tinha. Eu desfiz de tudo que eu tinha, saí de casa, fiquei como um mendigo na rua, furtando de dentro da própria casa. Aí, conhecido como ladrão no Parolim, eu peguei e pensei comigo, poxa, mas eu estou tirando de dentro de casa, eu não vou mais fazer isso. Eu comecei então a tirar, eu comecei a fazer arrombamentos, inúmeros arrombamentos para poder sustentar o vício. E o que aconteceu foi que, com o passar dos anos, tentaram me levar para clínicas de recuperação, mas nada adiantava, porque por 2 vezes eu fui para a clínica e fiquei 1 semana na clínica e saí da clínica. E algumas vezes, por conta própria, eu parava e falava, não, agora eu não quero mais, quero sair dessa, tentava me firmar nos caminhos do Senhor, mas facilmente eu retornava novamente. E assim foram alguns anos de luta, irmãos. Alguns anos apanhando, alguns anos se batendo para tentar se libertar desse vício, E por falta de querer mais, assim, mais comunhão com Deus, sabe? E quando eu voltava para os caminhos do Senhor, eu naquela ansiedade de querer levar a palavra do Senhor assim para as pessoas lá fora, mas eu ainda não tinha preparamento, não tinha estrutura ainda espiritual para poder estar ainda fazendo isso. E eu queria logo de uma vez fazer isso, porque era a promessa do Senhor. Eu cresci ouvindo profecias de vários homens e mulheres de Deus, do propósito de Deus para a minha vida. E até uma das recaídas que eu tive em 2009, foi o ano assim que eu fiquei mais, eu acho que foi o que eu mais feio assim mesmo, assim, sabe, 2009, que foi o ano que eu estava assim, eu já estava um pouco esmorecido, assim, achava que, poxa, eu andava na rua, às vezes quando eu estava sozinho, longe dos outros, eu chorava e falava com Deus, o Senhor prometeu, o Senhor falou, não foi o homem, foi o Senhor, Eu não sei de que forma, não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, mas se o Senhor falou, eu sei que o Senhor vai fazer. E por várias vezes eu pensei em tirar minha própria vida por causa desse vício, porque eu não conseguia me libertar desse vício. Mas eu, conhecedor da palavra de Deus, eu sabia que se eu tirasse a minha própria vida, eu não teria mais chance de salvação. E neste momento, quando eu pensava assim, tirar a própria vida, eu lembrava do que eu aprendi, que eu não tinha mais chance de salvação para não. Pelo menos vivo ainda, eu sei que Deus de alguma forma vai fazer algo, Não sei como nem quando, mas sei que Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E o tempo foi passando, em 2009 mesmo ali, eu estava cometendo inúmeros arrombamentos, roubando o carro, puxando o carro para traficantes, levava para desmanche. E no final de 2009, eu comecei a trabalhar para os traficantes dali de cima do Morro do Parolim ali. E aconteceu que desses traficantes, um desses traficantes que eu estava trabalhando por último ali, ele tinha uma certa rixa com
com o abastecedor de drogas lá do Paraná, aquele que abastecia a droga ali do Paraná. Porque ele não comprava mais droga desse fornecedor, ele comprava droga de outro fornecedor e para repassar ali dentro. E eu, sem saber disso, eu ficava olhando para ele, puxando os carros para ele, e, né, conforme eu vinha trazendo os carros para ele, eu ia levantando ele, dando dinheiro para ele. E o que aconteceu foi que esse fornecedor encomendou a minha morte. De algum tempo depois que eu fui saber disso. A princípio eu não sabia, eu achava que era por causa de alguma rixa, que era por causa de um dezão que eu tinha ficado devendo e demorei para pagar, mas que eu tinha pago. Mas na verdade não era. Depois vieram me contar que a minha morte foi encomendada. A minha morte foi encomendada por este fornecedor. E este fornecedor que abastecia ali a favela do Paraninho ali, ele deu a arma para o rapaz lá e pagou o carro para ele poder me matar. Um que revendia a droga para ele. E o que aconteceu foi que no dia 9 de dezembro de 2009, por volta também de umas 3 horas da tarde, uma quarta-feira, antes disso ainda, eu tinha roubado um carro, peguei um pouco de dinheiro e uma quantia boa de drogas e deixei o restante para acertar depois com o traficante que eu trabalhava. Eu deixava tudo na mão dele, falava, depois eu venho e pego o restante. E eu peguei aquela quantidade de droga e dinheiro e fui para casa da minha mãe. E cheguei na casa da minha mãe, fiquei ali por alguns dias, eu ainda tendo drogas, né? Quando eu queria usar, eu saía lá para fora, usava e voltava para dentro e ficava assistindo ali. E até que acabou a droga, e eu pensei, não, agora eu vou voltar lá, né? Vou voltar lá e vou acertar o restante. Fui lá, peguei mais uma quantia, isso foi uma terça-feira. E antes de sair de casa, minha mãe falou assim, Robson, você toma cuidado com o que você anda fazendo, porque eu sonhei que eu levava um monte de tiro, e eu sentia a dor de cada um desses tiros. Eu falava, não, eu ainda falei, mãe, fica tranquilo que eu tinha de aprontar, essa semana eu já aprontei. Pode ficar tranquilo. E saí. Fui para lá, peguei mais um tanto de droga e de dinheiro e fiquei por lá mesmo. Passei de terça usando o dia inteiro drogas, passei de terça para quarta a noite inteira. Amanheci, quarta-feira usando, e por volta das 3 horas da tarde dessa quarta-feira, que foi no dia 9 de dezembro, chegou a hora em que esse rapaz veio do nada, apareceu do nada, e falou algumas coisas para mim, que até não convém falar, porque ele falou, me xingou e falou algumas coisas que não convém, e começou a disparar. Foram 9 tiros que me acertaram, fora os que ele errou e fora, né, os que ele errou e o que ele deu para cima ainda. Me acertou os 9 tiros, pegou o peito, perfurou os 2 pulmões, perfurou o abdômen, braço, né? E quando eu estava ali caído, eu ainda caminhei como daqui mais ou menos até a esquina, baleado, perdendo muito sangue. Caminhei e eu já esmorecendo por tanto perder sangue, eu já sem forças me sentei no chão, aí eu me deitei e comecei a gritar deitado ali, a Deus, me perdoa. Me perdoa. Ali eu achei que ele ia morrer. Falei, eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Falei, Deus, me perdoa por tudo que eu fiz, por ter me afastado dos teus caminhos, por ter sido desobediente à tua palavra. E só não me deixe ir para o inferno, leva contigo, porque eu não quero mais viver. E eu gritava, Deus, eu não quero mais viver, me leva contigo, porque eu não quero viver mais. Se for para viver dessa forma, eu não quero viver mais. E o que aconteceu foi que neste momento uma das usuárias que usava droga comigo lá colocou minha cabeça no colo dela, e cada vez que eu fechava os meus olhos, ela não deixava, tentava de alguma forma me acordar e falava para eu fechar meus olhos para eu ficar acordado, senão eu ia morrer. E chamaram a ambulância, né? Chamaram a ambulância e veio rápido assim. Nunca vi, já demora bastante, né? Mas daquela vez foi muito rápido, assim, eles apareceram rápido. Eu entrei na consciente da ambulância, falei meu nome, meu endereço, minha idade, meu RG,
o nome da minha mãe, e me levaram para o hospital evangélico. A caminho do hospital evangélico, eu já tive 2 paradas cardíacas, ao qual os médicos tiveram que me reanimar com desfibrilador. E chegando lá no hospital, a ambulância sendo escoltada pelo BOP, né, pela Rony, eu lembro vagamente de algumas situações que antes de eles darem entrada para dentro da porta do hospital, a polícia do BOP ainda abriu as portas com arma em punho, fizeram a frente ali e perguntaram se tinha alguém armado dentro do hospital, porque eles estavam achando que poderia ter alguém me esperando lá para terminar de me matar. E viram, ainda lembro assim de um comentário: poxa, aqui é um hospital, vai ter alguém armado? Tem segurança, né? Eu lembro de alguém comentar assim com uma voz de mulher. E eu sei que quando eles entraram comigo pelo corredor do hospital, eu só via os flashes das luzes do corredor passando, né? E logo levaram eu para o quarto, não tinha vaga no UTI, e levaram eu para o quarto lá e falaram: ó, vamos deixar ele aí. Se ele sobreviver até amanhã a gente mexe com ele. Se não sobreviver, é um marginal a menos. E assim foi. Eu lá até o outro dia, com a hemorragia interna no abdômen, os dois pulmões perfurados, e o Senhor me deu forças ali para eu não sei como, para ele estar vivo. E aí eles foram obrigados a mexer comigo, improvisaram, não tinha vaga no UTI, improvisaram num quarto mesmo do hospital, improvisaram a UTI com toda a aparelhagem da UTI. E no outro dia só que a minha mãe foi saber da situação, e foram lá, e eu já tinha entrado em coma, e eu todo inchado, fiquei irreconhecível, conforme eu estou falando agora, conforme a minha mãe me conta, porque eu já estava em coma, não lembro de nada. Mas eu estava todo inchado, a cabeça inchada, os braços todos inchados, e ali o Senhor trabalhando. Os médicos dizendo para minha mãe que eu não ia sobreviver, que ela já podia contratar o serviço da funerária, escolher uma funerária, porque eu não ia resistir, principalmente por causa dos pulmões. E eles precisavam, para eles poderem abrir meu pulmão para tirar as válvulas do pulmão, tinha que ter um aparelho muito caro para o hospital e para o governo. Então tem um custo muito grande para o governo. E eles não tinham ali no hospital, que é uma câmera onde eles enfiam certinho para eles poderem abrir o pulmão uma vez só, no lugar certo. E ali eles mexeram com o meu abdômen, tiraram todo o organismo para fora, para limpar a hemorragia interna, me costuraram. Eu sou costurado daqui de cima até aqui embaixo, mais ou menos uns 18, 19 pontos. E passavam 15 dias, ali eles estavam fazendo um pouco caso de mim. Na época, o pastor Edmilton era o pastor aqui, né? O pastor Edmilton foi lá no hospital evangélico. Ele foi quem foi lá e fez a reunião de pastores com o conselho do hospital, lá no hospital evangélico. E ele foi usado por Deus. Foi uma ferramenta de Deus para que hoje pudesse estar aqui. Porque Deus usou ele para ir lá e interceder por mim. Porque se Deus não tivesse usado ele como ferramenta, como instrumento para intervir por mim lá, eu com certeza não estaria vivo. E aí ele chegou lá, fez o conselho do hospital, fez a reunião de pastores, e ele falou: eu coloco o meu ministério em jogo. O próprio ministério em jogo, se ele não se por ele. Assim. E foi aí que os médicos começaram a olhar com outros olhos. Aí, imediatamente, eles já conseguiram esse tal aparelho, já fizeram viram o local que eles tinham que abrir, já abriram o pulmão, já retiraram os projéteis de bala que estavam já no pulmão. Foram 6 projéteis ao todo de bala que foi retirado do meu corpo. Tem um alojado ainda aqui do lado, fora os que atravessaram. E eu sei que no dia 29 de dezembro de 2009 eu acordei no coma. A minha mãe, fiquei 20 dias no coma. A minha mãe veio
comentou comigo, ó, hoje já é dia 29 de dezembro, já passou o aniversário da tua irmã, já passou o Natal, falta 2 dias para o Ano Novo. E eu estranhei, porque para mim, eu tinha levado os tiros no dia anterior, porque eu dormia assim, para mim eu tinha dormido uma noite e acordado no outro dia no hospital. E eu estranhei, mas quando cheguei, a minha mãe falou aquilo, eu me assustei. Aí ela explicou toda a situação e tal, e eles ainda assustados, me perguntando o porquê daquilo, quem foi, mas eu não conseguia falar porque eu estava ainda com a traqueostomia, e eu todo entubado ainda, estava respirando por aparelhos, né, enquanto eles estavam em coma. Aí, aos poucos, eles foram tirando a alimentação da traqueostomia, do cano de ar da traqueostomia, e aos poucos, eu fui entubado pelo nariz, onde eu recebi a alimentação. E ali, ainda assim, os médicos falavam que eu corria risco de morte. E alguns dias antes de eu sair do hospital, eu tive uma experiência com Deus assim, maravilhosa. Eu no quarto, minha mãe podia ficar de acompanhante já 24 horas se ela quisesse, não tem alguém. E a minha mãe sentada do meu lado ali. E eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo muito forte naquele quarto do hospital. E eu comecei a falar em línguas, a chorar ali. E eu, com os olhos fechados, eu pude ver enxergar o quarto do hospital como se eu estivesse com os olhos abertos. E aqueles anjos entrando pela porta daquele quarto. Foram vários anjos, muitos anjos assim. Foi um batalhão de anjos assim, que veio. E cada um deles trazia uma taça, uma espécie de uma taça na mão. E eu me perguntava o porquê, o que era aquela taça. E dentro de mim algo me falou, assim, que aquela taça era a cura. E a cura que eles estavam fazendo para mim. Que aquilo era o depósito das orações dos santos para a minha cura. E eu peguei, como tinha muitos anjos, eu falava, mãe, olha, mãe, a mãe falava que não estava vendo nada, e eu vendo ali, eu acho que ela estava achando que eu estava delirando, porque tinha momentos por causa do medicamento muito forte, que eu não falava nada com nada. E ali, quando eu vi aqueles anjos, eu comecei a falar para eles, vai para os outros quartos também, né? Vamos lá e leva a cura para aqueles que estão precisando também. E eu percebi que realmente alguns anjos saíram e alguns permaneceram em volta da cama do hospital. E a visão acabou, e eu ali falando com Deus, no mistério. E passado 2 dias, a minha mãe foi passar o dia comigo no hospital. E bem no dia 9 de janeiro. Eu fui baleado no dia 9 de dezembro de 2009. No dia 9 de janeiro de 2010, a minha mãe chegou para passar o dia comigo no hospital, exatamente 1 mês depois do dia que eu vi os tiros. A minha mãe veio passar o dia no hospital comigo e já chegou comentando com o esposo dela que os quartos estavam cheios naquela semana e que agora a maioria dos quartos estão já meio vazios, já estavam meio vazios, um monte de gente tinha recebido alta. E eu na hora lembrei dos anjos. E passava uma meia hora ali que eles estavam comigo, os médicos chegaram no quarto e falaram, olha, o sangue está de alta, pode voltar para casa. Mas qualquer sintoma de febre, diarreia, dor assim, corre para cá que vai ficar mais uns dias de observação. Porque corria o risco de eu estar com infecção hospitalar. Mas graças a Deus não precisou de nada disso. O braço engessado, porque quando as balas acertou o osso do meu braço, eu não tenho braço. Até o irmão foi lá em casa me visitar, né? Quando eu ainda estava me recuperando com sua esposa e seus filhos. E eu ainda estava, não sei se eu ainda estava com o curativo aqui. Eu tenho um corte também de 18 a 20 pontos aqui. E abri o meu pulmão. E eu estava muito magro, sem força, sabe? E eu sei que, resumindo, 1 mês
pelo tanto de tiro que eu fiquei, pelo tanto de tiro que eu levei. 1 mês somente no hospital. Minha mãe achando que eu ia ficar uns 3 meses. Um dos colegas meus ficou 6 meses internado no hospital com um tiro no abdômen, por causa de um tiro no abdômen. Não resistiu e mesmo assim chegou ao óbito, né, com infecção hospitalar. E dos meus colegas da quadrilha, de quando eu era de menor, que eu fazia parte lá também, estão todos mortos. A maioria morreu, todos de forma drástica. Mas, para minha felicidade, hoje, tem 2 deles que eu reencontrei novamente. E hoje eles estão. Hoje, um deles é o obreiro da Assembleia de Deus no Taburim, prega a palavra. Meu irmão Edenilson, até teve aqui um tempo atrás. Outro deles estava na casa de recuperação, ele saiu da cadeia e foi para a casa de recuperação. Lá ele conheceu Jesus e está também nos caminhos do Senhor, o Tiago. Alguns dos que estão vivos ainda não querem saber de Deus, infelizmente, alguns que restaram, poucos, né? Os poucos que restaram. E hoje eu e o meu irmão Edenilson, a gente faz um trabalho na casa de recuperação lá. Agora, por último, não estou tendo tempo por causa da autoescola, mas a gente está indo toda semana. Ele tem ido lá na casa de recuperação fazer esse trabalho, no Amigos da Vida, né, de levar uma palavra para os alunos lá que estão se recuperando. Mas, mesmo assim, depois de tudo isso, depois dos tiros e tudo isso, dessas experiências, ainda eu me afastei do Senhor, tive recaídas, né? Mas eu não tinha percebido ainda, apesar dos tiros e tudo isso, eu não tinha percebido ainda que eu não podia mais andar com as próprias pernas. Eu não podia mais andar conforme eu achava que era. Que eu tinha que entregar tudo para o Senhor. Eu tinha que entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele agisse, que Ele tomasse a decisão. E quando eu entendi isso no ano passado, no começo do ano passado, foi a recaída que eu tive, por pouco tempo, assim, quando eu percebi isso, eu fui para essa chácara, com a qual a gente faz esse trabalho, fiquei 1 mês lá nessa chácara. E Deus falou muito comigo nesse 1 mês que eu fiquei nessa chácara. Saí de lá, era para ficar uns 9 meses. Eu cortei o processo, saí, mas já saí de lá e corri para a igreja, para a casa do Senhor. E da casa do Senhor não saí mais. Tive alguns momentos assim, de fraquezas, mas não cheguei a sair dos caminhos do Senhor mais. E desde então o Senhor tem me abençoado. Esse ano principalmente o Senhor tem me abençoado. Que este ano Deus me abençoou com a esposa, né? Esse ano Deus me abençoou com o carro. Esse ano Deus me abençoou com de tantas formas que, se fosse ficar falando aqui, eu tomaria o tempo do pregador. E eu vou passar o microfone, eu agradeço a oportunidade, mas eu falo para os irmãos, se os irmãos conhecem alguém que está passando por este problema de drogas, não desista dessa pessoa. Deus ele pode mudar o quadro dessa situação. Porque o Deus que criou o homem é o Deus que conhece o coração do homem, é o Deus que conhece as fraquezas, os limites, é o Deus que conhece tudo em nós, melhor do que nós mesmos.